Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 8 de janeiro. É meio-dia, atualizamos as notícias com a Vanessa Cruz e começamos com a visita de Luís Montenegro à Ucrânia. Esteve esta manhã ao lado com Zelensky a prestar uma homenagem aos soldados ucranianos mortos em combate em Kiev. Um momento partilhado pelo presidente da Ucrânia num vídeo divulgado na rede social X. Podemos ver o primeiro-ministro português e o presidente ucraniano numa cerimónia militar em Kiev. Luís Montenegro chegou de surpresa à Ucrânia esta manhã, pouco antes das 7, acompanhado pelo ministro da Defesa, e fala numa visita especial com muito simbolismo. Tem um significado muito especial por estarmos num país que foi agredido, está a ser agredido, invadido, está sob guerra e que, portanto, mais do que qualquer outro, está naturalmente mais carente da nossa solidariedade e da nossa proximidade, para não dizer mesmo do nosso afeto. É isso que nós também trazemos. Afeto é o que leva Portugal e o primeiro-ministro, que tem na agenda encontros com Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, também com a primeira-ministra, e ainda visitas ao Parlamento de Kiev e ao terreno. Há poucos detalhes sobre a agenda de Luís Montenegro, obviamente por questões de segurança, sendo que esta visita ganha especial importância, João, porque acontece um dia depois do Conselho Europeu ter aprovado um empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia para 2026 e 2027. E já a seguir vamos ter uma edição especial do 5 Continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis, na qual vai estar em destaque esta visita de Luís Montenegro à Ucrânia. Por cá, destaque para a corrida a Belém, Bruno Nunes, apoiante de André Ventura, e Liliana Reis, que apoia João Coutinho Figueiredo, considera que estes dois candidatos têm sido suficientemente escrutinados. O escrutínio à vida profissional e empresarial dos candidatos presidenciais tem estado no centro do debate na corrida a Belém, depois das suspeitas em torno de Luís Marques Mendes. Foi também tema em destaque no debate de ontem à noite na SIC, entre André Ventura e João Coutinho Figueiredo, que esteve depois em análise no explicador da Rádio Observador esta manhã. Liliana Reis, antiga deputada do PSD, que apoia o liberal Coutinho Figueiredo, afasta suspeitas de falta de transparência em relação a esta candidatura. Lembra que o candidato já escreveu até um livro onde põe a nu toda a vida pessoal e profissional. Nesse mesmo livro, ele relata quer a sua vida profissional, quer também a sua vida pessoal, mas na vida profissional destapa as empresas todas para as quais ele trabalhou. Se os opositores considerarem que essa divulgação merece um esclarecimento adicional, naturalmente que o João estará disponível. Liliana Reis, que esteve no explicador com Bruno Nunes, apoiante da candidatura de André Ventura, concorda que os dois candidatos já deram provas de transparência, principalmente porque são obrigados a isso devido às funções públicas que desempenham. O deputado do Chega diz mesmo que é uma questão que nem se coloca. Temos esta situação do escrutínio constante da entidade para a transparência, pelo menos desde 2018, que foi quando ambos entraram na política. E vamos nos recordar que até 2018, quer João Coutinho de Figueiredo, quer André Ventura, nem sequer estavam na política, ou não estavam na política a desempenhar cargos públicos. E, portanto, não se coloca esta circunstância. De qualquer forma, ambos colocaram à disposição que, se existir alguma dúvida, deve ser esclarecida. A tentativa de Marques Mendes tentar enlamear a entidade para a transparência e colocar esta questão em público, eu não sei se ele estava a referir a algum destes dois candidatos, porque estes certamente são escrutinados. Bruno Nunes e Liliana Reis no explicador da Rádio Observador. João Coutinho Figueiredo defende que o tema da transparência não deve condicionar toda a campanha. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal foi o primeiro, como percebemos, a questionar a vida profissional de Marques Mendes, e mesmo depois de o adversário ter divulgado a lista de clientes, são 22 no total, disse Coutinho Figueiredo ontem à noite, nesse debate com André Ventura, que Marques Mendes ainda tem de explicar melhor os trabalhos de consultoria que fez. Mas hoje, o mesmo Coutinho Figueiredo diz que espera que a campanha presidencial vá além desta temática. Eu acho que este tema da transparência não deve inquinar toda a campanha. Deve ser apenas um princípio e um requisito de todos os candidatos que pedem a confiança das pessoas, devem estar
disponíveis para merecer essa confiança. Eu sabia que isto ia ser assim e optei por fazer uma coisa relativamente incómoda, que é publicar um livro autobiográfico com toda a minha experiência de vida, incluindo a profissional, com algum detalhe. Podem perguntar o que quiserem sobre o que lá está. Que relações é que eu criei e deixei de criar enquanto desempenhei 35 anos de funções profissionais. Coutinho Figueiredo recusou depois desta declaração ser um candidato elitista, frequentemente é acusado disso, mas rejeita. Diz que elitistas são aqueles que defendem os interesses das elites em Portugal e que não querem que nada mude. Considera o candidato que quer ir contra os interesses instalados. O Natal está quase aí e, Vanessa, o inverno começa amanhã, mas hoje há 5 distritos sob aviso laranja para a queda de neve. Está também prevista chuva em todo o continente. É Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja, é o segundo mais grave por causa da queda de neve. Já Bragança e Porto estão sob aviso amarelo. Também há avisos para a agitação marítima por causa de ondas que podem chegar aos 6 metros na costa ocidental. Paula Leitão, que é meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, explica que este vai ser um fim de semana de chuva e de frio. Vamos ter precipitação durante o fim de semana, temporariamente com abertas. Amanhã a precipitação os aguaceiros podem ser localmente fortes e acompanhados de granizo e de trovoada. A neve deverá ocorrer inicialmente durante o dia de hoje apenas a cerca de 1.400 ou 1.600 metros de altitude. E não é só este fim de semana, também o Natal deve ficar marcado por chuva e por frio, até porque Portugal vai ser atingido pela chamada Besta de Leste, é uma massa de ar ártico da Sibéria. Mais para o fim da semana há realmente uma massa de ar muito frio sobre a Europa, que vai estender-se para oeste e que vai atingir a parte sobre a França e a parte norte da Península Ibérica, vai atingir Portugal de uma forma marginal. De qualquer maneira, o tempo está previsto que o tempo esteja bastante frio. As previsões do estado do tempo para os próximos dias, inclusive para o Natal, a meteorologista do IPMA, Paula Leitão, foi entrevistada pelo jornalista do Observador, Gonçalo Cordeiro. 12:07, já seguirá 5 continentes, uma edição especial a propósito da visita de Luís Montenegro à Ucrânia. Mas primeiro, Vanessa, tempo para outras notícias que estão em destaque esta hora. Destaque para as operações de Natal e Ano Novo da PSP e da GNR. Nos primeiros 2 dias já foram detidos 130 condutores por crimes rodoviários, sobretudo condução sob efeito de álcool ou pessoas que estão a conduzir sem carta. As 2 operações nas estradas portuguesas só terminam a 4 de janeiro. Inês de Sousa Real defende que o PAN deve apoiar um candidato numa eventual segunda volta das eleições presidenciais. A porta-voz do PAN ressalva que deve ser um candidato do espectro democrático para impedir uma vitória da extrema-direita. Declarações de Inês Sousa Real à entrada para o 10º Congresso do partido. Está reunida em Coimbra. A atual porta-voz deve ser reeleita nesta reunião magna. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou 300.000 páginas de documentos ligados a Jeffrey Epstein, o criminoso sexual que morreu na cadeia em 2019. Há milhares de imagens, aparecem outras celebridades como Michael Jackson, Diana Ross, Bill Clinton ou até Mick Jagger. Muitas das imagens têm mulheres com rostos encobertos por questões de privacidade. Donald Trump continua a negar ter qualquer conhecimento das alegadas atividades criminosas de Jeffrey Epstein.